Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 7 de janeiro. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determina que ministro da Saúde, Ricardo Pazuello, comprove que o país tem estoques de seringas e agulhas suficientes para a primeira fase da vacinação contra a Covid-19. O Ministério da Saúde tem 5 dias para prestar as informações. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Ministros do STF repudiam a invasão ao Congresso americano e chamam o episódio de ataque à democracia. PDT pede que o Supremo declare a inconstitucionalidade de tese jurídica da legítima defesa da honra. Presidente do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de ex-secretário de Saúde acusado de desviar dinheiro do combate à pandemia de Covid-19. O ministro Ricardo Lewandowski intimou o ministro da Saúde, Ricardo Pazuello, a prestar informações sobre o estoque de insumos necessários à vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Repórter Marta Ferreira traz os detalhes para a gente. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O ministro Ricardo Lewandowski atendeu o pedido do Partido Rede Sustentabilidade e determinou que o Ministério da Saúde comprove estoque de seringas e agulhas, tanto da União quanto dos estados, para a vacinação dos grupos prioritários, conforme o Plano Nacional de Vacinação. Se não tiver esses insumos em estoques, o Ministério da Saúde tem até 48 horas para apresentar um planejamento de novas aquisições. O ministro Ricardo Lewandowski determinou ainda que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, apresente essas informações no prazo de até 5 dias. William. Obrigado pelas suas informações, Marta. E só uma correção, eu falei por 2 vezes, inclusive, Ricardo Pazuello, o nome do ministro da Saúde é Eduardo Pazuello, conforme falou a nossa repórter. Ainda sobre Covid-19, o PDT protocolou notícia-crime no Supremo, em que acusa o presidente da República de crime contra a saúde pública por indefinição sobre imunização. Na notícia-crime apresentada ao Supremo nesta quinta-feira, o PDT afirma que o Brasil ainda não tem uma data e um cronograma para a vacinação contra a Covid-19, mesmo com a comprovação da eficácia de algumas vacinas. No documento, o partido alega que o presidente da República empreende esforços hercúleos para entronizar o negacionismo e a ignorância em detrimento da ciência. Lembra que pelo menos 50 países em torno do mundo começaram a imunização e que outros 9 países também já anunciaram um plano de vacinação. Segundo a notícia crime, o Plano Nacional não apresentou as datas para o início da imunização, nem tampouco se definiu o cronograma. O PDT afirma que Jair Bolsonaro praticou, em tese, 2 crimes previstos no Código Penal, de prevaricação e de infração de medida sanitária preventiva, e pede que as acusações sejam encaminhadas para análise da Procuradoria-Geral da República. O PDT também entrou com uma ação no Supremo em que pede a inconstitucionalidade da tese jurídica da legítima defesa da honra. Segundo o partido, os tribunais do júri têm absolvido feminicidas com base em interpretação equivocada do Código Penal. A tese admitiria que uma pessoa mate outra para proteger sua honra por causa de uma traição em relação afetiva, o que normalmente envolve o assassinato de mulheres por homens. Para o PDT, essa tese não é compatível com os direitos fundamentais à vida e à não discriminação das mulheres, nem com os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade. A ação foi distribuída ao ministro Dias Toffoli e já foi encaminhada à presidência do tribunal para apreciação do pedido de liminar. Ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestaram contra a invasão à sede do Congresso dos Estados Unidos, em Washington. 4 pessoas morreram durante o protesto realizado por apoiadores do presidente americano Donald Trump. Nessa quinta-feira, o ministro Edson Fachin divulgou uma nota à imprensa dizendo que a invasão ao Congresso norte-americano deve colocar em alerta a democracia brasileira. Fachin, que também é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, lembrou que ano que vem o Brasil terá eleições presidenciais e disse que eleições periódicas, de acordo com as regras estabelecidas na Constituição, e uma justiça eleitoral combatendo a desinformação são imprescindíveis para a democracia e para o respeito dos direitos das gerações futuras.
Na quarta-feira, o ministro do STF e presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, disse no Twitter que no triste episódio dos Estados Unidos, apoiadores do fascismo mostraram sua verdadeira face, antidemocrática e truculenta. Complementou dizendo que espera que a sociedade e as instituições americanas reajam com vigor a essa ameaça à democracia. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que os Estados Unidos certamente saberão responsabilizar os grupos que atentaram gravemente contra a história republicana do país. Disse que milícias presenciais ou digitais, discursos de ódio e agressões às instituições corroem a democracia e destroem a esperança em um futuro melhor e mais igualitário. O ministro Gilmar Mendes afirmou que a invasão do Capitólio norte-americano revela as graves consequências do sectarismo político odioso. Disse também que o episódio reforça a importância de uma justiça eleitoral altiva e que notícias falsas e milícias digitais não apenas corroem a democracia, como também colocam em risco a vida humana. Em 2020, apesar das limitações impostas pela pandemia da Covid-19, o STF conseguiu realizar audiências públicas sobre 3 temas relevantes que são objeto de ações da Corte: Amazônia, mudanças climáticas e controle de dados na internet. Neste ano, a primeira audiência pública programada vai discutir plano para a redução da letalidade policial no Rio de Janeiro. Especialistas em segurança pública, pesquisadores, representantes do governo e de movimentos sociais devem fornecer informações para que o governo do estado elabore um plano para reduzir a letalidade policial no Rio de Janeiro. Os dados também vão ser usados para definir como será feita a fiscalização da atuação da polícia e do Ministério Público Estadual. A audiência pública promovida pelo Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República ainda não tem data definida, mas está prevista para o primeiro trimestre de 2021. O tema é objeto de uma ação de relatoria do ministro Edson Fachin. Em agosto do ano passado, o plenário do STF referendou liminar do relator para que as operações policiais em comunidades do Rio durante o estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19 sejam feitas somente em casos excepcionais e com acompanhamento do Ministério Público Estadual. As audiências públicas são um instrumento jurídico previsto em lei que permite a coleta de informações técnicas, políticas, científicas, econômicas e jurídicas para basear o julgamento de temas complexos em tramitação no STF. Ano passado, temas importantes foram debatidos na Corte: Amazônia, mudanças climáticas e controle de dados na internet. Em fevereiro de 2020, o primeiro tema foi a análise da validade do Acordo de Assistência Judiciário Penal firmado entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, que permite o controle de dados de usuários para fins criminais por provedores de internet. O tema é objeto de uma ação prevista para ser julgada agora neste ano. No segundo semestre do ano passado, o tema foi meio ambiente. 2 audiências públicas foram convocadas para discutir o Fundo da Amazônia e o Fundo do Clima. Ações que tramitam no Supremo discutem a captação de recursos para a preservação da Amazônia e o controle das mudanças climáticas. O presidente da República sancionou as regras para compensação financeira a estados, municípios e o Distrito Federal. A edição da chamada Lei Candir vai permitir o repasse de cerca de 58 bilhões de reais aos estados e põe fim a uma celeuma histórica surgida há mais de 20 anos. Para o ministro Gilmar Mendes, a legislação aprovada permite a compensação financeira aos estados e dá cumprimento ao acordo homologado pelo STF em 2020. Criada pelo então ministro do Planejamento, Antônio Candir, no governo de Fernando Henrique Cardoso, a Lei Complementar 87 de 1996 tinha o objetivo de dar maior competitividade ao produto brasileiro no mercado internacional. A Lei Candir, como ficou conhecida, isentava o pagamento de ICMS sobre as exportações de produtos primários e semi-elaborados ou serviços. A norma acabou gerando polêmica entre os governadores de estados exportadores, que alegavam perda de arrecadação devido à isenção do imposto nesses produtos. Pela lei, a União tinha que manter uma reserva de recursos para repassar aos estados como forma de compensar essas perdas. Posteriormente,
adveio a emenda constitucional 42 de 2003, incluindo o artigo 91, que determinava que o Congresso Nacional editasse uma lei complementar para regulamentar a compensação aos estados desta perda em relação ao ICMS isentado pela Lei Candir. Como não veio essa lei complementar, o estado do Pará ajuizou perante o Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ação movida pelo estado do Pará e determinou ao Congresso Nacional a definição de critérios e regras de compensação aos estados exportadores pelas perdas decorrentes da desoneração das exportações, conforme previsto na Lei Candir. Se essa aprovação não acontecesse até agosto de 2018, o Tribunal de Contas da União deveria fixar as regras para calcular e repassar valores aos estados. Em agosto de 2019, os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal publicaram uma carta reivindicando a compensação financeira pelos tributos não arrecadados em consequência da Lei Candir. Julgada essa DCO em 2016, determinou o Supremo Tribunal Federal que o Congresso editasse esta lei que regulamentasse e desse efetividade ao artigo 91 do ADCT num prazo de 12 meses. Em 2019, o ministro Gilmar Mendes compôs uma comissão especial com o intuito de celebrar um acordo entre os estados e a União para dar efetividade ao disposto no artigo 91 da ADCT. Em maio do ano passado, o plenário do Supremo Tribunal Federal homologou o acordo firmado entre os estados, o Distrito Federal e a União para regulamentar a compensação de perdas de arrecadação em decorrência da desoneração das exportações do ICMS. Foram poupados milhões de reais dos erários federal e estaduais nas demandas indenizatórias comuns que discutem o tema, além de cláusula resolutória e eleição de foro para dirimir eventuais entraves que surjam na sua interpretação. No fim de 2020, o governo federal sancionou a lei complementar que institui as transferências obrigatórias da União para os estados, municípios e Distrito Federal, visando compensar as perdas de arrecadação em virtude da Lei Candir. Segundo a nova legislação, os entes federativos vão receber os recursos em parcelas anuais até 2037, que devem totalizar 58 bilhões de reais. A sanção do projeto de lei do Congresso Nacional colocou fim ao impasse criado com a Lei Candir e consagra a efetivação do controle de constitucionalidade por omissão. Esse é o entendimento do ministro do STF, Gilmar Mendes, relator da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que tratava do tema. Por meio da ADO 25, o STF conseguiu empreender um novo modelo de aproximação, de negociação e de resolução do conflito, que perdurava mais de 20 anos entre as esferas federal, estadual e distrital. A Federação Brasileira sai fortalecida e passa a ter ótimo exemplo de cooperação institucional entre seus entes integrantes, independentemente da coloração e das vertentes político-partidárias, afirmou o ministro Gilmar Mendes. E veja a seguir, STJ mantém prisão de ex-secretário de Saúde acusado de desviar dinheiro do enfrentamento da pandemia. Em instantes. A Constituição Federal de 88 é conhecida como a Constituição Cidadã, em razão do período na qual ela foi promulgada, sendo a norma-mãe das outras do ordenamento jurídico brasileiro, inclusive as de direito do trabalho, trazendo proteção para homens e mulheres, negros e brancos, trabalhadores urbanos e rurais, domésticas e trazendo também segurança jurídica para as relações de trabalho. O presidente do Superior Tribunal de Justiça manteve prisão de ex-secretário de Saúde acusado de desviar dinheiro que seria usado para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.
O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu o pedido em que o ex-secretário de Saúde do município de Penápolis, em São Paulo, Wilson Carlos Braz, buscava a extensão dos efeitos do habeas corpus concedido ao ex-vereador de Birigui, também no estado de São Paulo, José Roberto Merino Garcia. Os dois políticos foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo porque fariam parte de suposto grupo criminoso acusado de se utilizar de organizações sociais sem fins lucrativos para firmar contratos superfaturados na área de saúde em vários municípios e estados entre os anos de 2018 e 2020, recebendo em torno de 2 bilhões de reais em repasses de verbas públicas. No STJ, a defesa de Wilson Carlos Braz pediu a extensão da decisão de soltura, alegando que a situação do ex-secretário municipal é semelhante ao caso do ex-vereador. Argumentou ainda que Wilson Carlos Braz não possui mais qualquer vínculo com a vida pública desde outubro de 2020, quando se exonerou a pedido do cargo de secretário. Na decisão, o ministro Humberto Martins afirmou que há elementos indicando que Wilson Carlos Braz desempenhava importante papel na atuação do suposto grupo criminoso. Segundo o MP paulista, o ex-secretário municipal de saúde é apontado como sócio oculto de uma das empresas que teriam sido beneficiadas pelo esquema. Em razão das condições pessoais e da relevante posição do réu na estrutura criminosa, o ministro Humberto Martins concluiu ser incabível, no caso, a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal para a extensão dos efeitos da decisão concedida ao corréu através de liminar apreciada em habeas corpus distribuído no plantão judiciário. A decisão é válida até a sexta turma apreciar o mérito do HC, cujo relator é o ministro Nefe Cordeiro. O STJ também manteve a prisão de homem acusado de lavagem de dinheiro e de liderar uma organização de tráfico internacional de drogas. O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, indeferiu liminarmente habeas corpus contra a prisão preventiva de um homem que faria parte de uma organização criminosa para o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. O grupo criminoso é alvo de operações da Polícia Federal que investigam crimes supostamente praticados entre 2019 e 2020. Com o habeas corpus, a defesa buscava a soltura do acusado ou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou por medidas cautelares diversas. A argumentação era de que ele está preso há cerca de 2 meses sem a realização da audiência de custódia. Foi alegado ainda que o acusado não possui antecedentes criminais, tem residência fixa, trabalha de forma lícita e estaria disposto a colaborar com a justiça. Ao analisar o pedido, o ministro Humberto Martins concluiu que não houve ilegalidade na prisão preventiva. Segundo ele, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região apontou a existência de indícios suficientes de que o acusado atuaria chefiando e operando o núcleo financeiro da suposta organização criminosa para a prática rotineira dos crimes de tráfico internacional de drogas, usando portos brasileiros para enviar cocaína à Europa. O ministro também destacou que a decisão do TRF4 justificou a necessidade de se manter a custódia e a impossibilidade de serem aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, a fim de evitar a reiteração delitiva e a rearticulação do grupo criminoso. O Tribunal Superior Eleitoral tem horário de funcionamento especial no mês de janeiro. Prazos processuais ficam suspensos até o dia 31. Mas atenção, a regra é diferente para processos de prestações de contas. O TSE funciona assim durante o recesso forense de 2021. Os prazos dos processos de prestação de contas das eleições 2020 voltam a correr a partir de 7 de janeiro. E do dia 7 a 31 de janeiro, a Secretaria do Tribunal e o atendimento ao público funcionam das 13 às 18 horas. Os prazos processuais ficam suspensos até o dia 31 de janeiro. Já a sessão de abertura do ano judiciário acontece às 19 horas do dia 1º de fevereiro. Em ação inédita, a Justiça de Mato Grosso promove oficina online para resolver problemas familiares. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Rondonópolis, em Mato Grosso, realizou a primeira oficina de pais e filhos online do país. Famílias que enfrentam conflitos receberam auxílio e reflexão em ambiente virtual. 6 famílias que fizeram o agendamento participaram da videoconferência. Antes da sessão de mediação, os ex-casais passam por uma oficina online com a equipe do Sejusc, em salas virtuais em horários diferentes e cada um com seu celular, tablet ou computador. O objetivo é entender o que está acontecendo e, por meio do diálogo, resolver o conflito de forma pacífica. É uma reunião que todos os pais
podem estar se comunicando, estar passando algo que muitas vezes eles não conseguem passar pessoalmente, cara a cara, mas ali, né, na videoconferência, eles conseguem estar um ajudando o outro. A comunicação é um dos principais mecanismos utilizados pelos Sejusques nas comarcas. Essa nova metodologia veio para ficar, sobretudo pelo alcance positivo com um traço de dinamismo e eficácia na resolução do conflito familiar, traduzindo economia na logística e a fluidez na aplicação dessa importante ferramenta. A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor no segundo semestre de 2020, regulamentando o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais no Brasil. Saiba como o Tribunal Regional Federal da Primeira Região vem trabalhando na adequação às novas regras. Pela lei, o cidadão passa a ser titular de seus dados. As regras passaram a ser impostas aos setores público e privado, que se tornam responsáveis pela circulação de dados pessoais nas instituições, desde a coleta até a exclusão da informação dos sistemas. Quem tem que cumprir a LGPD? Qualquer pessoa física ou jurídica, inclusive do setor público, em qualquer tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, se aplica à internet amplamente, para dados contidos em redes sociais, para dados contidos nesses e-commerce, os sites de compras online, etc. O Brasil se inspirou no modelo europeu para criar um marco legal que, na verdade, visa prevenir o acesso inadequado aos dados. No caso do setor público, órgãos como o Judiciário, por exemplo, criaram medidas para garantir o cumprimento da lei. No TRF da Primeira Região, uma portaria definiu diretrizes para a implementação do projeto Atendimento à LGPD. E foi para discutir a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados que a ESMAF, Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, reuniu especialistas em um evento online. Durante as apresentações, Bruno Bioni destacou a relevância da capacitação de servidores e colaboradores para a implementação e cumprimento do marco legal. Ainda se pensa de maneira equivocada que essa jornada de adequação ela é um ponto, digamos assim, que tem início, meio e fim. Não, ela não tem fim, porque o Poder Judiciário e qualquer outra organização vai continuar tratando dados pessoais, vai coletar novos dados pessoais, vai pensar em novos usos para esses dados pessoais, então isso é uma coisa que vai ter que ser contínua, vai ter que ser frequente. E daí também a importância de você aparelhar essas áreas e, sobretudo, de você fazer esse rejuvenescimento de como que essas pessoas estão engajadas. As iniciativas do TRF1 de criar um comitê, implementar projeto piloto e debater o assunto, dentre outras medidas, exemplificam a preocupação de instalar os instrumentos necessários à LGPD no âmbito do Judiciário, por onde circulam várias informações sobre partes autoras, réus, assistentes judiciais e outros atores. Outra preocupação é que a LGPD não entre em conflito com a lei que garante a transparência das informações públicas. Que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela não é inimiga da Lei de Acesso à Informação e ela não deve ser utilizada e mobilizada para retrair a abertura de dados. Pelo contrário, a utilização de portais de transparência por parte do poder público é ferramenta essencial de conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Quem está comigo agora é Mariana Xavier, já chegou por aqui com as notícias que bombaram hoje na internet. Pode adiantar o assunto, Mariana? Vamos lá, assunto pesado, William. Hoje a gente vai falar especificamente da Coronavac, né, que é a vacina do Butantan, mas eu trago aqui uma informação de momento que infelizmente o Brasil bateu aí 200 mil mortes pela Covid-19, infelizmente, e aí a vacina vem aí como uma esperança, mas a gente vai explicar tudo o que essa vacina traz, né, e que também não é a cura, que é só um momento da gente respirar, daqui a pouquinho, depois do intervalo, no Pauta do Dia. Tá certo, eu volto amanhã às 18h30. Bom trabalho, Mari. Obrigada. A Constituição brasileira é tida como uma das mais avançadas do mundo no que diz respeito aos direitos
e garantias fundamentais. Como exemplo, há o reconhecimento aos direitos individuais e sociais das mulheres, aos direitos dos indígenas e também quanto à proteção ao meio ambiente. O quadro Pauta do Dia está de volta, mostrando os assuntos mais buscados no dia de hoje no Google Trends, aquela ferramenta gratuita que mostra como um termo vem sendo pesquisado pelos internautas. Bom, hoje o governo de São Paulo informou que a vacina Coronavac do Butantan tem eficiência de 78% na prevenção da Covid-19. O Instituto Butantan entrou com um pedido emergencial para o uso dessa vacina na Anvisa. E aí, com isso, o termo Coronavac ocupou o segundo lugar no ranking de temas buscados, com mais de 200.000 pesquisas. E como já era também de se esperar, o estado que mais está buscando por esse tema, claro, é São Paulo, seguido do Rio de Janeiro, DF, Minas e Mato Grosso do Sul. Vamos ver agora, então, as consultas relacionadas. Temos os seguintes termos: Coronavac sob alerta, preterida, Coronavac preterida, Coronavac é rejeitada pelo governo da China e vira preocupação no Brasil. Já já a gente vai entender melhor o que isso quer dizer. E antes de apresentar os nossos entrevistados de hoje, a gente vai assistir um trechinho da fala do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, durante a coletiva que aconteceu hoje de manhã em São Paulo, explicando aí a finalidade dessa vacina para o uso emergencial. Muita gente critica a velocidade com que as vacinas estão chegando. Mas nesse momento, nós temos que pensar que nós estamos perdendo pessoas, nós estamos jogando pessoas nos nossos hospitais. Então, uma vacina nesse momento, governador, ela vem para diminuir essa carga de doença, vem para diminuir a gravidade desses casos, vem para impedir que as pessoas, uma vez infectadas pelo coronavírus, desenvolvam a forma mais grave da doença. É isso que nós esperamos. Lembrando que hoje a gente bateu aí 200.000 mortes, né, pela Covid-19. Para debater esse assunto comigo, eu convido então agora Mauro Sanches, que é epidemiologista, pesquisador da UNB, e também Fabrício Reis, que é advogado especialista em direito de saúde. Boa noite, doutor Fabrício, me ouve bem? Ouço sim, boa noite, Mariana. Bem-vindo aqui, boa noite, doutor Mauro. Agradeço. Boa noite, Mariana. Obrigado pelo convite. Bom, muitas dúvidas, eu não vou aqui ser rápida, porque a lista de perguntas hoje é grande para meia hora de programa. Vamos começar pelo seguinte, doutor Mauro, que todo mundo quer saber o que significa nessa taxa de eficácia de 78%. A taxa mínima de eficácia recomendada pela OMS e também pela Anvisa é de 50%. Então, a gente pode dizer que isso é algo bom? Olha, essa eficácia detectada nos estudos, ela é considerada muito boa, sim. Você sabe que acima de 50%, quando você não tem uma vacina, já se considera um bom número para uso em larga escala. No caso, como o resultado final foi 78% para evitar os casos leves, esse é um resultado muito bom, ainda mais se você considerar que ela evita 100% dos casos graves. Então, assim, não tem um número mágico, é um número arbitrário, 50%. Tem gente que fala que 70% seria um número ideal, e no caso ela bateu acima disso, bateu quase 80%. Então, é um número realmente bom. Bom, só para a gente entender, né, a pesquisa com essa vacina, ela foi feita em 12.476 profissionais de saúde, eles foram voluntários, cerca de 220 foram infectados e nenhum deles precisou de internação, todos se recuperaram. Então, para a gente traduzir melhor, doutor Mauro, se eu tomo a vacina e pego o coronavírus, a chance de eu desenvolver uma doença grave a partir desse vírus é nula, seria isso? Ela tem 100% de eficácia? É isso que a gente está, na prática, né, falando aqui dessa eficácia? Na prática é isso. Biologia e medicina não são matemática, né? Então, você dizer que é zero, né, ela é quase zero. Porque se você não estuda com uma amostragem grande como foi, né, milhares de voluntários, você não teve nenhum evento grave, né, no grupo vacinado, e a eficácia pelo estudo, que foi muito bem conduzido, foi 100%, a tua chance realmente de desenvolver uma forma grave, se você se infectar, é quase nula. É realmente quase nula.
Bom, vamos falar um pouquinho e entender melhor, doutor Fabrício, esse uso emergencial, né? Como é que funcionam os trâmites? A gente está, no caso, acelerando esse processo, porque normalmente para uma vacina ser aprovada, o tempo a gente sabe que é bem maior. Esse uso emergencial prevê o quê? Então, na verdade, essa diferenciação entre esse uso emergencial e o uso permanente, digamos assim, ele tem uma diferença muito mais burocrática do que realmente do ponto de vista técnico da produção e da criação da vacina, né? Então, quando você tem uma autorização emergencial, a Anvisa ela está relativizando alguns requisitos para que se possa autorizar o uso dessa vacina enquanto se está realizando os testes. Então, se tem primeiras informações que demonstrem tanto a eficácia, né, quanto a segurança da vacina, e a partir desses dados a Anvisa pode já começar a flexibilizar um pouco para esse uso. Mas é importante ressaltar também que esse uso emergencial não é um uso indiscriminado. A Anvisa ela limita o uso das vacinas que passarem por esse procedimento de uso emergencial a apenas alguns grupos específicos dentro do SUS, não é para comercialização, né? Então, por exemplo, a gente teria alguns casos de grupos que têm ali uma preferência, como profissionais de saúde, idosos, pessoas com doenças graves, etc. Então, esse uso emergencial seria focado mais dentro desses grupos e não de forma discriminada para toda a população. Uma informação de momento aqui, agora há pouco a gente teve uma coletiva, né, no Ministério da Saúde e o Ministério assinou um contrato com o Butantan que permite a aquisição aí de mais de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid e a expectativa é que, né, se for o acordo tiver sido feito, a Anvisa liberar, a partir do dia 20 de janeiro a gente começaria uma vacinação nacional, né? Essas são as informações de momento aí que a gente teve dessa coletiva. Doutor Mauro, agora muito se fala também desse segundo vírus, né, que foi identificado primeiramente no Reino Unido, parece que essa cepa já está no Brasil e a dúvida que a gente teve ali na redação enquanto a gente estava preparando esse programa é a seguinte: essa vacina que vem agora, que já estava sendo estudada, ela pode ter alguma eficácia com essa nova cepa de um vírus que é novo, que tem uma linhagem diferente? Ela vai ser efetiva, sim. Sabe que eficácia ela é medida no ensaio clínico, né? Que é o que acabou de acontecer. A efetividade é se ela vai funcionar no mundo real. Essa variante do vírus que apareceu, ela acontece em qualquer vírus que se multiplique com muita rapidez. Então, essas mutações, como é o mesmo vírus, ele não se configura um novo vírus, a vacina que foi produzida e que vai ser distribuída, ela vai ser efetiva contra essa mutação, porque ela não configura um novo vírus. Perfeito. Bom, vamos ouvir agora, então, mais um trechinho do diretor do Butantan, que fala um pouco do processo de aprovação dessa vacina. Pode rodar. A autorização é por grupos específicos, né? Não é uma vacina já aprovada em termos de registro, é uma vacina considerada ainda experimental. Então, tem que se tomar alguns cuidados, né? Exige-se o acompanhamento dos vacinados, por isso precisa ter um sistema de farmacovigilância muito robusto e nós estamos preparados para isso. Precisa ter o controle das pessoas que foram vacinadas, né? Então, tudo isso está previsto dentro da norma. É uma norma que é muito assemelhada à norma de outros países, né? E ela permite que a vacina seja usada muito rapidamente. Esse é o ponto importante, diferentemente do registro, que é um processo um pouco mais demorado. Doutor Mauro, agora essa questão da vacina, ela vai começar, esse primeiro grupo, né, seria um grupo, então, de profissionais de saúde e idosos, né? Vai ter um calendário? Como é que vai acontecer isso? Eu queria que você explicasse isso para o nosso público. O governo teve que estabelecer grupos prioritários porque é um cenário de escassez, né? Se a gente tivesse 212 milhões de cursos de vacina, quer dizer, 420 e poucos milhões de doses, você não precisaria estabelecer prioridade. Mas a meta agora, nesse primeiro momento, é você reduzir a morbidade e a mortalidade pela doença. Então, como não tem vacina para todo mundo ainda, nesse primeiro momento, o foco é quem adoece mais e quem vai mais a óbito. E essas pessoas são as que estão as idosas com comorbidades, etc. Mas é claro que, além de quem está adoecendo e morrendo, é muito importante manter o serviço de saúde funcionando e os serviços essenciais em funcionamento. Por isso, esses grupos prioritários. Então, o que o Plano Nacional de Vacinação estabelece são algumas fases, né, que começam por profissional de saúde,
pessoas acima de 75 anos, depois passa para 60 anos para cima, comorbidade, enfim, aquela sequência para você, primeiro, conseguir reduzir a morbidade e mortalidade para não sobrecarregar o sistema de saúde e mantendo os serviços essenciais em funcionamento. Depois, eventualmente, a gente espera que no futuro breve a gente consiga uma vacinação universal e aí você passa dessa fase de priorização para abrir para a população em geral. Agora, doutor Fabrício, a gente está falando aqui de vacinação e desses grupos que são prioritários, mas a gente sabe que quando a vacina for realmente validada, aprovada e já estiver em uso, né, a gente ouviu, inclusive, algumas notícias e viu também na mídia que existem hospitais particulares, enfim, grandes farmacêuticas, pessoas que estão interessadas em fornecer essas vacinas de forma privada, né? E aí meu questionamento para você é o seguinte, né? Direito à saúde. Quando a gente acaba oferecendo de uma forma privada, a gente acaba excluindo um grande grupo do Brasil, que a gente sabe que o Brasil tem uma desigualdade enorme. Então, eu queria entender juridicamente como é que funciona isso. Se a gente realmente tiver, né, essa vacina na rede privada e se tiver a vacina na rede pública, agora, prioritariamente, só para profissionais de saúde e idosos. Veja que isso aí é um tema que está realmente dando muita celeuma, está tendo muita discussão em cima disso, em cima dessas possibilidades. Eu acredito que, se acontecer dessa venda particular, privada de vacinas, não vai ser por agora. Eu acredito que, se acontecer, vai demorar muito ainda. Porque fato é que as instituições privadas, elas têm essa liberdade, têm esse poder de comercializar as vacinas. Claro que a gente está numa situação assim, de total exceção à regra, né? Então, tanto que há várias discussões, por exemplo, da possibilidade de uma requisição administrativa por parte do Estado, por exemplo, né? Então, por mais que as entidades privadas comprem essas doses de vacina, o Estado poderia, por exemplo, requisitar essas doses para aplicação no SUS, na população em geral, né? Claro, né? Dentro de um ressarcimento ali, de uma indenização. Mas, então, assim, abre várias brechas ali que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer na realidade, né? Só mesmo acompanhando os próximos passos, os próximos fatos, para a gente poder ter um pouco mais de noção. Até então, nós estamos ainda com um futuro muito enevoado ainda, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. São novas leis que estão surgindo, novas medidas provisórias, novas, né, decisões, novas coisas que estão acontecendo no mundo inteiro. Então, assim, essa possibilidade da venda privada é uma realidade. Acredito que, se for acontecer, vai demorar bastante ainda, e legalmente não há nenhum tipo de impedimento para isso. Normalmente, as discussões desse tema estão voltadas muito mais para uma questão moral do que uma questão jurídica, de uma questão, né, até econômica, de certa forma, né, por conta da exclusão das classes que não têm tanta condição financeira. Então, acaba que fica uma discussão muito mais moral do que jurídica, no fim das contas. Tomauro, qual a sua opinião sobre isso, a questão da vacinação na rede privada? Eu concordo com o Fabrício. Acho que a questão é mais de justiça e equidade, né? Não é tanto uma questão legal, né? Você, eu acho que passar à frente, né, na fila, entre aspas, porque você tem condição financeira, você não está pensando no bem comum. E a vacinação, ela é uma estratégia coletiva, uma estratégia para a sociedade. Ela não deve ser diferencial, de acordo com o nível, com poder aquisitivo, nível socioeconômico. Então, acho que, nesse sentido, além da regulação, a gente tem que pensar em proteger a população como um todo, porque senão uma pessoa que não exerce, por exemplo, uma atividade essencial, ela, por ter condição de pagar uma vacina na rede privada, vai conseguir, né, passar pelos grupos prioritários e ser vacinada mais cedo, que, do ponto de vista de saúde coletiva e do ponto de vista moral, eu não sou a favor, e acho que as pessoas em geral não vão ser favoráveis a isso. Adianta imunizar só uma parte da população? Desculpa, perdão, só um minutinho, Fabrício, só para a gente ter continuidade aqui nesse assunto. Doutor Mauro, adianta então imunizar só uma parte da população? Se essa parte da população for a parte que está definida no plano nacional, né, que está sendo replicado por muitos estados e muitos UFs, e o DF, inclusive, né, vale a pena, sim, funciona. É uma estratégia efetiva, porque você, como eu falei antes, você vai atacar primeiro aquela parcela da população que vai ao serviço e pode causar uma sobrecarga. Então, vacinar parte da população de forma escalonada, mas com critério epidemiológico, faz todo sentido. O que não faz sentido é você vacinar uma parcela da população porque ela consegue pagar uma vacina na rede privada e deixar as pessoas que estão morrendo e indo lotar as UTIs, né, ou incapacitando o corpo de trabalho da saúde, do transporte coletivo, da força de segurança e salvamento.
e desfalcar esses setores. E isso não faz sentido. Então, Fabrício? É só complementando a questão da compra, né, privada de vacinas, também é importante ressaltar que não basta os laboratórios, né, as entidades privadas quererem trazer para o Brasil. Tem todo um procedimento burocrático também, de autorização da Anvisa também. Então, se a gente já está passando por todo esse procedimento dessas vacinas que vão ser usadas na campanha nacional de imunização do SUS, também vai ter que passar por todo esse trâmite também. Por exemplo, a vacina indiana, né? Vai ter que passar por todo esse trâmite de autorização da Anvisa também, e não pode ser uma autorização emergencial, porque ela vai ser comercializada, então vai ter que passar por um trâmite que é normal, é mais lento, mais demorado, exige muito mais documentações, muito mais dados. Por isso que eu falei que, se isso acontecer, vai demorar bastante, pela própria natureza burocrática de todo esse procedimento, e acredito que, se chegarmos nesse ponto de termos vacinas a serem vendidas, grande parte da população, né, a depender da atuação do Ministério da Saúde, já estará sendo imunizada já. Aí uma comparação aqui bem rápida, a gente viu isso acontecendo com os testes também, né, doutor Mauro? Os testes, a gente viu que quem tinha dinheiro pagou e fez, e quem não tinha ficou horas numa fila ou nunca teve oportunidade de testar. Mas no caso da testagem, o valor da testagem para o indivíduo, ele é muito limitado. Na verdade, foi um conforto psicológico, de certa forma, falso. A grande utilidade da testagem é você ter um panorama de como a pandemia está se comportando na população. Então, o que as pessoas fizeram agora no final do ano, por exemplo, né, de fazer um teste e viajar para visitar um parente, a pessoa pode fazer um teste na segunda-feira, ter um contato na terça ou na quarta, e na sexta-feira ela está com a família no outro estado, tendo uma ceia de Natal, infectando as outras pessoas. Então, na verdade, a testagem ela tem uma função muito mais de panorama epidemiológico da saúde pública do que para uso individual. Então, foi uma distorção, na verdade, que a gente acabou sofrendo. Mas o setor privado está no papel dele, né? Ele Sim. quer vender, cabe às agências regulatórias tentar frear isso para que não prejudique o setor público. É bem um conforto emocional, né, doutor Mauro? Eu vou ficar com a minha mente limpa aqui, que eu estou indo ver o meu parente e não estou doente. É exatamente isso. Bom, quando, na verdade, é um falso conforto, que você tem muito falso positivo, né? E a tua infecção ela pode acontecer 1 ou 2 dias após o teste que você faz. E dependendo do teste, se é um teste sorológico, ele tem uma utilidade ainda menor, né? Porque o PCR, pelo menos, ele identifica o antígeno, o vírus circulante. Né? O teste sorológico, que é uma memória imunológica, a pessoa teve contato com o vírus e você tem naquele momento, né, um marcador imunológico que é o anticorpo presente. Isso tem uma utilidade muito baixa, muito pouco, né, para transmissão e para você tomar uma conduta de viajar, não viajar, ter contato com um parente, um idoso que tem uma comorbidade ou outra. Né? Agora, o que muita gente quer saber também, doutor Mauro, são os efeitos dessa vacina, né? Como é que ela age dentro do nosso corpo, né? Esse vírus, ele vai estar inativo, falando especificamente agora da vacina do Butantan, a Coronavac. Então, existem alguns tipos de vacina, né? A Coronavac, especificamente, ela usa o vírus inativado. Então, o vírus ele é cultivado no laboratório e, como o nome está dizendo, ele é o vírus inativado. Ele é inativado por calor ou substâncias químicas. Então, o vírus que está presente na Coronavac, na vacina que o Butantan vai produzir, e que agora o Ministério, você acabou de informar, né? Agora, notícia fresca, né? Que vai ser comprado pelo Ministério também, ou produzido pelo Ministério também, ele não tem a menor possibilidade, né, esse produto, de causar doença, porque o vírus não pode se replicar, não tem como se replicar nem causar doença. Só que, apesar dele estar inativado, ele é capaz de induzir uma resposta imune que te prepara contra uma infecção que você pode, de fato, né, ser exposto no futuro próximo, depois, logicamente, do curso completo. Você toma a primeira dose, 21 dias depois você toma a segunda dose, e aí logo depois você vai ter a sua imunidade. Então, uma vez feito isso, com o vírus inativado, que não tem risco nenhum para a população, você vai ter imunidade construída, as células de memória, que vão produzir esses anticorpos, e aí, numa futura exposição, você está protegido contra as formas leves, num nível de quase 80%, e 100% contra as formas graves. Então, a população pode ficar totalmente tranquila em relação a isso. Eu sei que há controvérsias, há dúvidas em relação ao tipo de vacina, porque existem vacinas de vírus atenuado, né, que ele não está inativado ainda. E outras tecnologias que tem a vacina da Pfizer, enfim, há outros tipos. Mas a Coronavac, reforçando,
é um vírus inativado, incapaz de causar doença e que já provou a sua eficácia nesses dados que foram liberados hoje. Só para a gente reforçar, doutor Mauro, ainda existe gente que tem medo, né? Porque a gente viu em alguns lugares do mundo algumas reações adversas que são raras. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a segurança de se tomar essa vacina e não ficar doente ou, enfim, desenvolver algum problema, que foram situações isoladas, mas que vieram, né, à tona, e claro que a população fica preocupada também. Bom, a vacina, para chegar no ponto de ser liberada para uso na população, ela passa por vários ensaios clínicos, várias fases de ensaio clínico, né? Os ensaios clínicos de fase 1 e 2, eles são especificamente para ver segurança e a capacidade da vacina causar resposta, né, de proteção que a gente espera, que chama imunogenicidade. Ela, assim, tendo o organismo sendo desafiado com aquele antígeno, ele produzir a resposta que precisa. Tendo passado por essas fases, você provou que a vacina é segura. Então, os eventos adversos, eles são muito raros, né, e são muito leves. O que foi demonstrado é o que você tem com a vacina da gripe, por exemplo. É dor no local da injeção, um pouquinho de vermelhidão, talvez, mas nada grave. Então, de novo, não há preocupação em relação a isso. Agora, isso é o que sai do ensaio clínico, é o dado que você tem dos ensaios clínicos que lhe deixam a Anvisa liberar o uso na população. Por outro lado, você não pode relaxar em relação à vigilância pós autorização de uso. Porque se houver um evento adverso que é muito raro e você não foi capaz de detectar, né, nos 13 mil voluntários que testaram a Coronavac no Brasil, pode ser que ele apareça quando você aplique em 50 milhões de pessoas. Então, tem que se ficar atento, vigilante, para qualquer eventualidade você ter, né, essa atividade de farmacovigilância ativa, né, para você se antecipar a qualquer problema. Mas os dados que existem garantem a segurança da vacina completamente nesse momento. Doutor Fabrício, em relação agora à obrigatoriedade da vacina, a gente já teve decisão sobre isso, né? É que, na verdade, eu acho que muitas pessoas acabam confundindo o obrigatório com o compulsório, né? Apesar de serem palavras próximas, elas têm um pouco de diferença, né? Então, quando se fala em obrigatoriedade da vacina, primeiro que nós já temos previsão, né, legal dessa obrigatoriedade, está inclusive na Constituição Federal, né? Essa obrigatoriedade e a possibilidade da pessoa que não está vacinada sofrer certos tipos de sanções ou certos tipos de restrições, né? Então, a discussão que se faz é nisso. Nessa obrigatoriedade nesse sentido de exercício de um direito para você também ter acesso a outros tipos de direitos, né? Então, se fosse compulsório, como até mesmo foi exemplificado nos julgamentos no STF, né, ninguém vai pegar a pessoa pelo braço e levar lá para ser vacinada. Mas a pessoa que opta por não ir vaciná-la pode sofrer algum tipo de sanção, por exemplo, acesso a vagas de concurso público, acesso a certo tipo de serviço, acesso a alguma oportunidade ou então algum benefício fiscal, por exemplo, previdenciário. Então, é nesse sentido que é obrigatório, né? Você está agindo em defesa da sociedade e está contribuindo dentro do seu escopo de cidadania, e caso você não colabore com esse esforço comunitário da nossa sociedade, do nosso povo, você pode vir a ter alguma consequência no futuro. Perfeita explicação. Antes da gente finalizar, eu quero compartilhar com vocês um pedaço da fala do Esper Calas, que é infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, sobre esse processo de imunização. A gente tem que sempre levar em consideração que a implementação de um programa de vacina leva tempo. O estabelecimento de uma resposta imune protetora leva tempo. E, infelizmente, a gente ainda tem um tempo pela frente até tudo isso acontecer. Nós vamos ter 2 meses duros pela frente. Então, o fato de a gente trazer uma notícia tão boa quanto essa não dá salvo-conduto para as pessoas acharem, a população achar que o problema está resolvido, porque não está. Doutor Mauro, é importante a gente falar sobre isso, né? A vacina não é a cura. Ainda não, porque como o Esper falou, vai levar algum tempo até você atingir uma cobertura vacinal da população que vai causar que a transmissão do vírus chegue num nível tão baixo que você consiga, de fato, relaxar as medidas que a gente tem hoje de distanciamento social, uso de máscara, etc. Mas a vacina é uma estratégia de prevenção primária que vai, de fato, impedir, né, os casos graves da doença e, em grande parte, os casos leves. Então,
nunca demais reforçar, vou ser muito breve em relação a isso, que a gente viu acontecer no final do ano, né? Talvez com a iminência da vacina e o cansaço das pessoas, um certo relaxamento, né, com essas aglomerações de final de ano, mas a iminência da chegada da vacina e esse anúncio dos planos de vacinação não podem, de modo algum, né, deixar as pessoas baixarem a guarda e deixar de continuar com as medidas que têm sido tomadas para que até a gente chegar na cobertura vacinal necessária para você ter uma imunidade de rebanho, aquela imunidade coletiva, né, você não tem um problema e voltar no tempo a ter uma situação como a gente teve no primeiro pico, no meio de 2020. Perfeito. Doutor Fabrício, recado final aqui rapidinho para a gente encerrar? Estamos na reta final, né? Eu acredito que nós teremos uma resolução de toda essa epidemia, de toda essa pandemia, quarentenas, muito em breve. Eu acredito bastante na força da ciência e que realmente nós iremos conseguir vencer mais essa. Afinal, várias outras pandemias vieram e foram e a humanidade sempre continuou, né? Então, nós sempre conseguimos perseverar e superar. Então, peço aí a toda a população que a gente vai assistindo um pouquinho mais de paciência. Está todo mundo já cansado, né? Está uma situação muito enfadonha, mas a gente tem que ter um pouco de fé e esperar um pouquinho mais, que falta pouco. Tá certo. Doutor Fabrício, muito obrigada pela sua participação. Doutor Mauro, que prazer entrevistá-los aqui hoje. Viu? Uma boa noite para vocês. Entendeu? Boa noite. Obrigado. Esta edição, então, do Jornal da Justiça fica por aqui. Você pode rever o jornal e o nosso quadro Pauta do Dia, tirar aí todas as dúvidas que a gente esclareceu no programa, lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Justiça Oficial. Te espero amanhã. Tchau, tchau.